Enem 2016, caderno 7 azul, matemática, questão 176. É aquela questão que fala um reservatório. Achou? Fez? Corrige com a gente. É abastecido com água por uma torneira e um ralo. Faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões que, em litros por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume de água que sai pelo ralo em função do tempo T. Torneira e ralo. Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Estava chegando água numa vazão constante, mas a vazão de saída crescia. Portanto, a vazão de enchimento estava decrescendo, já que a quantidade de água que saía estava crescendo. Porém, entre 5 e 10 minutos, a quantidade de água que sai é constante, e entre 5 e 10 minutos, a quantidade de água que chega é constante, então, e chega mais do que sai. Então, entre 5 e 10 minutos, eu tenho a minha resposta. Para garantir que não tem isso acontecendo em nenhum outro intervalo, que nenhum outro intervalo entre, como está acontecendo entre 5 e 10, a vazão de enchimento é constante, a vazão de esvaziamento é constante, portanto, no final das contas, a quantidade de água que entra se mantém constante, já que entra mais do que sai. Porém, depois de 10 para 15 já varia a quantidade de água que chega e se mantém constante a quantidade de água que sai. Logo, a quantidade de água entrando está se reduzindo no total. Depois começa a sair água cada vez mais rapidamente, entre 15 e 20, enquanto a vazão de chegada se estabiliza mais uma vez. Portanto, acaba se reduzindo a vazão de chegada de água. Ou, na verdade, agora nós temos uma vazão de esvaziamento, concordam? Porque está saindo mais água do que chegando, o que depois continua acontecendo. Então confirmamos que apenas entre 5 e 10 chega água numa razão constante, sai água numa razão constante e chega mais do que sai. 15 litros por minuto, concordam? Chega 20, sai 5 de maneira constante, então entre 5 e 10 minutos a vazão de enchimento são 15 litros por minuto constante. Dava de matar tranquilo, hein? Se o cara tivesse cérebro, né? Tu imagina a maratona intelectual que foi. Esse é o grande desafio do Enem. Tu ter sanidade mental no final da prova. Não é fácil, meu querido. Estávamos então com letra B de barbaridade, que exaustão. Um beijão e até logo. Estamos quase